Shalom a todos, você está no canal Atalaias do Eterno. Se não é inscrito no canal, eu peço que inscreva-se, ative o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, desde já deixe o seu like ou o seu dislike. Não deixe de comentar, curtir, compartilhar com os amigos, com os inimigos se não gostar. E nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre mostrar a sua fé, a sua emuná, através daquilo que você faz. Se você tem uma fé viva ou se você tem uma fé morta. Nós também gravaremos mais um vídeo sobre este assunto em separado, falando sobre hipergraça versus graça real, a Hesed, a graça, né? O texto de hoje, ele se encontra em Tiago, capítulo 2, verso 14 a 26, e ele começa dizendo: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? É assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta, né? Até aqui nós aprendemos com Tiago sobre como devemos agir em tempos de crise. Os vídeos anteriores mostram isso. Como devemos permanecer firmes durante tribulações pelas quais Deus nos faz passar e como devemos evitar a tentação de pecar a fim de nos sairmos delas vitoriosos. E também como devemos responder à palavra de Deus e tratar os outros igualmente, sem parcialidade, sem favoritismo. E nós vamos aprender hoje a distinguir uma fé morta, do tipo que não nos salva, não resolve, da fé viva e salvadora. E a fé pode salvá-lo? Isso depende de que tipo de fé. Né? Desde a queda de Adão do jardim do Gan Eden, né? Do jardim do Éden, as pessoas eram salvas pela fé de que Deus as redimiria da maldição do pecado. É assim que todos os crentes do Tanar, do Antigo Testamento, a quem as Escrituras chamam de justos, isso aconteceu até mesmo antes de a lei ter sido dada a eles no Monte Sinai, como Noé, por exemplo, Gênesis 6:9, e Abraão, Gênesis 15:6. Desde a queda, homens e mulheres salvos têm expressado sua fé ao obedecerem os mandamentos de Deus. Você pode conferir isso em Gênesis 26:5 e 15 e 22. Por todo o Tanar, conhecido como Antigo Testamento, Deus deixou inequivocamente claro ao seu povo Israel que os seus sacrifícios e adoração não tinham nenhum valor se não tivessem origem em uma fé honesta em Deus. Ele os advertiu através dos Navim, dos profetas, que uma fé viva e sincera não é expressa simplesmente através da obediência mecânica à sua Torá, à sua lei, mas pelo amor ao próximo, pelas doações e pela generosidade. Esses textos falam muito sobre tzedakah, ou seja, fazer justiça. E aqui a justiça está ligada à caridade. Deuteronômio 10, versículos 12 a 21, Miqueias 6, 6 a 8 e Oséias 6, 6, Isaías 66, 1 e 2.
Como ninguém é capaz de cumprir toda a Torá de Hashem, toda a lei de Deus perfeitamente, todo Yehudi, todo judeu temente ao Eterno, deveria chegar ao entendimento de que a sua salvação, a sua techuvá, o perdão dos seus pecados, dependia exclusivamente da Hesed, da misericórdia, da graça e da bondade de Deus. Dependia do Salvador. Deuteronômio 27, 26, Números 21, 4 a 9, Isaías 53, Miqueias 7, 18 a 20. A identidade do Salvador, ela jamais ficou em segredo. A mensagem central da Bíblia chama isso em todas as suas passagens. Eu mesmo, eu sou o Salvador e além de mim não há Salvador algum. Isaías 43, 11. O Salvador é o próprio Elohim, é somente Elohim. Quanto a esse tema, eu indicaria um canal do Tzadok Ben Derech, para não dizer tá cristianizando muita coisa, e também os canais do Ensinando Sião sobre a Elohut, sobre a divindade do Messias. Inclusive no canal do Tzadok tem todo um estudo de várias partes, se eu não me engano são 8 a 10 partes, sobre a Elohut do Messias, comprovado por todas as fontes judaicas, pelas fontes bíblicas. Recomendo lá o canal, tá? Nesse ponto recomendamos totalmente o canal. E os profetas enfocaram esse assunto de uma maneira ainda melhor ao revelarem que o Salvador é a pessoa divina a quem as pessoas veem face a face. O Deus Todo-Poderoso, El Shaddai em hebraico. O Santo de Israel, o anjo da presença de Deus, para mencionar somente alguns dos seus nomes. Muitas profecias revelam o caráter do Salvador, a época em que ele iria aparecer, onde ele nasceria e qual seria o propósito da sua vinda ao mundo. Todas essas promessas e profecias, elas falam acerca do Messias. Todos os profetas falam acerca do Messias, conforme diz os escritos judaicos. Então, a fé em Yeshua HaMashiach. Então, a Brit Hadashah, o Ketuvim Netzarim, ou o Novo Testamento, diz que a fé, a salvação se baseia na fé do Salvador, que é Yeshua, né? A verdadeira salvação resulta da fé em Yeshua como Senhor e Salvador dos pecados. Quem quiser ser salvo deve crer em Yeshua. A salvação é um dom da graça de Deus, ela não depende das pessoas, ela não pode ser adquirida por nada do que sejamos capazes de fazer. Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. 2 Coríntios 5, 7, porque vivemos por fé e não pelo que viemos. E Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por todo o Taná, o povo de Israel fracassou vez após vez em guardar todos os mandamentos do Eterno, que consistia somente em guardar os mandamentos enquanto faltavam os ingredientes do amor e da intimidade com Deus. Isso é o que faziam muitas pessoas. E para nos alertar contra fracassarmos por causa de uma fé que não traz nenhuma salvação, Tiago identifica 3 tipos de fé e nos aponta aqueles tipos que devemos adotar. Aqui são eles: a fé morta, a fé de demônios e a fé viva. Fé morta se encontra em Tiago 2, 14 a 17. De que adianta, meus irmãos, se alguém te disser que tem fé e não tem obras, acaso a fé pode salvá-la? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, se vem alguma pessoa com necessidades e nós temos a capacidade de ajudar e não ajudamos, nós estamos apenas com conversa vazia. Vá em paz, se aqueça, se farte, etc. e não fazemos nada. Essa fé realmente não vale nada. Então Shaul ele afirma em Gálatas 6,10: façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Primeiro aos seus irmãos. Todavia, alguém com uma fé morta pode permanecer indiferente às necessidades básicas descritas nessa passagem. Por 2 motivos. Primeiro, crentes pobres e sofredores não são exatamente seus irmãos
no Senhor, porque eles mesmos não foram salvos. E segundo, se ele é um salvo, nem o Espírito Santo, nem o amor de Deus habitam em seu coração, se ele não é salvo. Gálatas 5:22. Ele depende exclusivamente de sua habilidade natural de amar, e talvez ache difícil amar uma pessoa pobre vestida em trapos, que não toma banho, não se sabe há quanto tempo. Então, como a fé é viva, pode agir de acordo com o amor de Deus. Gálatas 5, verso 6. Uma fé morta não salvará você. À luz de tudo que foi dito até agora, se você fosse se encontrar com o Senhor hoje, o que você acha que ele lhe diria? Muito bom, servo bom e fiel, venha e participe de alegria do seu Senhor? Mateus 25:21. Ou você está entre aqueles que ouvirão o Senhor dizer: nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal, que vão contra a Torá e vão contra as instruções do Eterno. Mateus 7:23. Então, graças a Deus que nós não somos condenados, alguém não por nossos erros e decisões passadas erradas. Tiago não está falando sobre um erro que cometemos uma vez por não atendermos o necessitado. Ele descreve um estilo de vida que evidencia a estrutura mental de uma pessoa ímpia. Será que isso significa que devo esvaziar meus bolsos e alimentar todas as cidades que vêm pedir ajuda? Lógico que não. Existem muitos mendigos profissionais. Existem muitas pessoas que rejeitam qualquer oferta de emprego ou trabalho e ficam pedindo e exigem dinheiro em vez até mesmo de alimentos para sustentarem vícios como drogas, álcool, etc. Isso não quer dizer que nós devemos permanecer indiferentes às necessidades de uma pessoa faminta e necessitada que não é um discípulo de Yeshua. Né? O exemplo do bom samaritano está ali para todos nós. Tá? A fé de demônios. Tiago 2:18-19. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os mesmos demônios creem e tremem. Até mesmo os demônios creem. Tiago quer mexer com seus leitores, então ele usa os demônios como exemplo. São destinatários que sabiam muito bem que os demônios não eram um exemplo positivo e não iriam passar a eternidade no reino do Eterno. Ninguém quer ser comparado a demônios ou julgado com eles para a maldição eterna. No que os demônios acreditam? Bom, os demônios possuem uma curada teologia. Tá? Eles acreditam que Deus existe mais do que muitos seres humanos. Eles acreditam que existe um só Deus, isso é, o Senhor, o nosso Deus, é único. Deuteronômio 6:4. Eles acreditam que Yeshua é Deus, Marcos 3:11-12. Eles acreditam que vem chegando o dia em que eles serão punidos, Lucas 8:31. Eles sabem quem Yeshua é quem irá julgá-los. Marcos 5:1-13. Então, apesar de todas as informações corretas que eles têm sobre Deus, sobre o Messias, sobre a fé, não são salvos, não os têm levado à salvação. Você crê que existe um Deus só? Os fariseus declaravam todas as manhãs: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Deuteronômio 6:4. Eles se orgulhavam dos versículos que recitavam, do credo, da sua fé e por pertencerem ao povo escolhido. Como se recitar versículos e fazer declarações sejam evidências de uma fé verdadeira. No entanto, eles viviam de forma contrária à Torá, os perushim. Mas Tiago diz: e daí que vocês creem em Deus? Os demônios também creem. Eles tremem de medo. Mas acaso o conhecimento de Deus salva os demônios? Não, porque eles não se submetem à vontade de Deus e não servem amor e fé. Vocês, fariseus, estão no mesmo nível do que eles. Você tem fé? Então prove. Tiago fala sobre uma fé morta. Da mesma forma, não existe amor sem ação, não existe submissão a Deus sem obediência. Se uma pessoa crê em algo, aquela fé será expressa por meio dos seus atos. As obras não salvam, mas as obras de uma pessoa certamente testificam sua fé e sua salvação, mostram a fé através da sua obra. É por isso que Tiago diz: eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Em outras palavras, uma fé que salva leva ações na vida do crente a fazer a vontade do Eterno.
E Tiago não é o único Shalia, o único apóstolo que ensina esse princípio. O Paulo também diz: pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, ou em Yeshua HaMashiach, para realizarmos as suas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticarmos. Efésios 2:10. É muito simples. Se você foi salvo, Deus prepara boas obras para você realizar. Elas são uma parte inseparável da sua vida de fé, né? Então, Paulo também diz: um povo particularmente seu, de Deus, dedicado à prática de boas obras. Tiago 2,14. É um desejo de fazer o bem, ele vem de um coração que está transbordando de amor e gratidão por Yeshua. Então, eu mostrarei a minha fé. Fala sobre o nosso testemunho. Mostre-me a sua fé. Isso é um desafio que o mundo coloca diante de cada um que crê em Yeshua. Afinal, espera que os filhos de Deus sejam o aroma de Cristo, uma carta do Messias, conhecida e lida por todos, 2 Coríntios 2,15, 2 Coríntios 3, 2-3, e embaixadores do Messias, 2 Coríntios 5,20. Em outras palavras, o mundo secular deve ficar conhecendo Yeshua, o Messias, seu caráter, seus atributos, a observar a vida diária dos seus discípulos, a observar a nossa fé sendo posta em ação. Até agora, Tiago nos apresentou dois tipos de fé que não levam à salvação: a fé morta, um conhecimento que não é expresso em ações externas, mas que permanece puramente intelectual. A fé é como a dos shedins, a dos demônios, um conhecimento que provoca reação emocional, faz os demônios tremerem, mas não leva à obediência de Deus. Então, Tiago prova que não é suficiente conhecermos a Bíblia inteira, tampouco é suficiente temermos o julgamento de Deus. Nem mesmo os dois tipos combinados levam uma fé que salva. A fé viva, a fé que salva, Tiago 2, 20-26, diz: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa ela é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito é morto, também a fé sem obras é morta, né? Então, por toda o Taná, a Torá, a Brit Hadashah, a verdadeira fé que salva é vista gerando obras a partir do coração do crente, né? A mente entende a verdade, o coração deseja a verdade e a vontade age de acordo com essa verdade. 2 Coríntios 5, 14 a 20, né? Então Tiago ele ama as lições objetivas. Primeiro ele fala sobre Abraão, o pai do povo escolhido, Israel. Raabe era gentia. Abraão era justo, Raabe era uma prostituta. Abraão foi chamado amigo de Deus, Raabe era cananita de uma nação que odiava a Deus. Então o que Abraão e Raabe tinham em comum? Ambos creram em Deus e provaram a fé por meio das suas obras, né? Então Abraão obedeceu a Deus, indo sacrificar Isaque, e Raabe salvou os espias. Ok? Escondeu os espias e os salvou. Por que devemos admirar e respeitar essas pessoas? Primeiro, elas expressam sua fé através das suas ações verdadeiramente sacrificiais. Elas colocam em risco as suas próprias vidas por causa de sua fé e fizeram sem hesitação. Elas viram uma espécie de obras de Deus ou ouviram falar delas, e isso foi suficiente para que elas entregassem suas vidas na mão dele. Por outro lado, nós, como crentes em Yeshua, foi dada a Bíblia completa, temos a oportunidade de ler sobre os atos de Deus, estudá-los profundamente, contudo muito poucos de nós entregam sua vida totalmente e em perfeita fé nas mãos dele. Será que ele não merece mais do que um compromisso pela metade? Morta ou viva, qual é a sua fé? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Como sabemos se a nossa fé ela é viva ou morta?
Para verificarmos essa resposta, vamos fazer a nós mesmos algumas perguntas. Eu já cheguei ao entendimento e à percepção do meu pecado e da minha pecaminosidade, já os confessei a Deus? Eu verdadeiramente creio que Yeshua é o Filho de Deus, que ele morreu por meus pecados, foi crucificado e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Eu verdadeiramente me arrependi do meu comportamento e tenho sido transformado desde então. Eu tenho prazer em estudar a palavra do Eterno. Eu tenho desejo de ter comunhão com outros discípulos. A outras pessoas podem testificar da minha fé, elas se referem em minhas ações. Eu desejo compartilhar minha fé com os outros ou fico envergonhado da minha fé em Yeshua. Eu estou preparado para me encontrar com Yeshua a qualquer momento? É verdade que nós não somos iguais uns aos outros, nem todos sentimos as mesmas coisas da mesma maneira, mas o discípulo de Yeshua deve estar consciente de cada um desses aspectos de sua fé e buscar expressá-lo em sua vida, porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Shalom, shalom.